E vamos para mais uma aula dessa série Meu Primeiro Crochê. E hoje a gente finaliza, não a série, mas a gente finaliza os pontos básicos do crochê. Sim, são poucos pontos, mas inúmeras possibilidades. Mas tudo se baseia nesses pontos que eu passei aqui nessas aulas. Correntinha, ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto e suas variações, como ponto alto duplo, o triplo. E aqui a gente vai ver o ponto baixíssimo. Então, são 5 pontos principais, os pontos básicos do crochê. E aí, você deve estar se perguntando, como que a gente cria aquele monte, né? A gente vê um monte de possibilidade, um crochê diferente do outro. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através das combinações desses 5 pontos. Então, a gente tem inúmeras possibilidades. A gente combina esses pontos de formas diferentes, cria novos pontos e aí o céu é o limite para o crochê. Mas vamos lá. Bom, tô aqui com a minha amostra da aula anterior, aula de ponto alto. Espero que vocês também estejam com a de vocês aí. Fiz menos carreiras. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto alto. Dá pra ver que são pontos diferentes, mas é claro, é um treino no olhar mesmo. E 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto alto duplo. Não fiz o triplo, tá? Então, eu fiz 9 carreirinhas aqui. Dá pra gente ver que tem, né? Se a gente observar bem, que são pontos diferentes. E se comparado aos pontos das outras aulas, aqui eu tô com o ponto meio alto e o ponto baixo, que dá para perceber que eu tenho 10 carreiras, aqui eu tenho 10 carreiras e tenho 9, que traz tamanhos diferentes, são texturas diferentes, efeitos diferentes, então tudo isso vai depender do que você quer naquela peça, tá? Não é a hora da gente pensar nisso, nesse momento, vamos fazer o último ponto, que é o ponto baixíssimo. Pelo nome, já dá para entender que ele é um ponto menor que o ponto baixo. Então, antes da gente começar, hoje eu não vou tirar a agulha aqui, que eu vou aproveitar para a gente fazer o arremate desses fios, mas vamos entender o desenho? Então, para finalizar nosso esqueminha aqui de símbolos e abreviações, vamos para o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele é um ponto pequenininho. Pelo nome, a gente já entende que é um ponto pequenininho. O símbolo dele é um pontinho fechadinho. Então, vocês vão encontrar como um pontinho mesmo. É bem discreto, ele é bem pequenininho, porque é um ponto bem pequenininho. Então, esse aqui é o ponto baixíssimo. Na abreviação dele, vocês vão poder encontrar como PBX ou até PX. Então, vou colocar aqui PBX ou PX. Vai depender de quem for abreviar, mas pensa assim, tem um X, é ponto baixíssimo, tá? Então, pra gente finalizar os símbolos universais, aqui a gente tem um pontinho, tem os outros que a gente vai, né? Espero que vocês também estejam já familiarizados com essa simbologia e as abreviações no português, certo? Vamos lá entender como que é esse ponto? Antes da gente ir pro ponto baixíssimo, eu vou fazer o arremate desses fios, vou aproveitar que eu tô aqui com a agulha e vou fazer o arremate. Hoje eu quero que vocês não puxem, essa pode ser uma maneira pra gente fazer o arremate desse fio, mas algo que a gente pode fazer quando a gente finaliza é dar um nozinho aqui. E como que a gente faz isso? Também tem inúmeras maneiras, a gente pode soltar o fio e dar um nozinho, ou uma outra maneira, a gente vai buscar o fio, passar pela argolinha, tá vendo que eu tô segurando aqui embaixo? E assim eu solto, soltei. Vou tirar a agulha e essa ponta aqui eu vou passar nessa argolinha que ficou. E aí, isso faz com que fique uma laçadinha e fique um nozinho. Assim eu finalizo a minha peça. Vamos fazer de novo nas outras partes? Vamos lá. Tô aqui com a minha amostrinha de ponto meio alto que eu voltei aqui para mostrar para vocês. Então, tô aqui, eu posso soltar o fio e dar um nozinho, ou eu aproveito que eu terminei, tô aqui com a agulha ainda, vou buscar o fio e tô segurando aqui embaixo, passei pela argolinha. E aí, já tô com a linha cortada também, isso é importante, soltei, pego a minha ponta e passo por essa argolinha aqui, ó.
E aí, eu só vou jogando essa laçadinha aqui no cantinho e tá finalizado. Vamos de novo. Mais uma vez, já cortei a linha com uns 15 centímetros, um palmo. Busco o fio, passei. Puxo até sair tudo. Venho com a minha ponta e passo aqui na minha argolinha. Fiz um nozinho, isso aqui não tá finalizado, que a gente precisa terminar. Da mesma maneira, a gente não vai cortar aqui. Então, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, que eu mostrei na primeira aula de materiais, e vou passar aqui o meu fio, como se a gente fosse costurar. Passei, por isso que é importante a gente deixar uma boa quantidade, para a gente conseguir ter esse movimento. Se a gente deixa isso aqui curto, a gente não conseguiria fazer o arremate com essa ponta aqui, tá? Então, a gente tem que ter este movimento. Agora, do lado avesso, vai depender do que você tá fazendo, do seu lado avesso, a gente vai passar no meio do nosso crochê. E vou passar sempre do mesmo lado. Não vai ultrapassar este lado aqui. E vou passar e eu vou continuar. Quanto mais a gente caminha com essa linha aqui, mais seguro isso aqui vai ficar. Claro que isso não precisa ser infinito, mas é bom a gente deixar essa linha com uma segurança. Eu gosto de passar, passei nesse sentido. Gosto de passar, pulo um pontinho aqui, já que esse aqui é o lado avesso, vou pular um pontinho e vou voltar. Porque assim eu vou travando essa linha mais ainda. Posso passar nas carreirinhas de baixo também e venho, vou passando. Vamos passar mais um pouquinho. Fazer um bom acabamento também é muito importante. Passei, vou voltar mais um pouco. E aí, eu posso cortar, porque isso aqui já fez um caminho. Posso vir e cortar aqui. Ah, mas isso não vai escapar? Não. Mas se você quiser colocar um pinguinho de cola aqui, pode colocar também. Que cola que vocês vão usar? Nesse caso, quando eu tô trabalhando com fio de algodão, eu gosto de usar a cola pano. Ou eu gosto de usar a cola universal. Essa cola que é uma bisnaguinha. E aí eu só venho e coloco um pinguinho, bem um pinguinho mesmo de cola. Tem algumas colas que são muito líquidas, que é do tipo Super Bonder. Tomem cuidado com essa, porque essa pode, dependendo do fio que você vai usar, pode manchar. Tem alguns fios que você pode queimar a pontinha também. Essa pode também ser uma opção. Mas pra mim, essa cola funciona bem, mas eu não costumo usar, tá? Prefiro fazer um bom arremate com o fio, deixar isso aqui bem seguro, ao invés de usar cola. Mas se ficou insegura, um pinguinho bem pequenininho de cola pode resolver. Bom, vamos fazer mais um arremate? Vou aproveitar essa ponta aqui e a gente vai repetir aqui tudo de novo. Vamos lá, e depois a gente já vai fazer o ponto baixíssimo. Então, passei o meu fio e vou do mesmo lado do outro lado, né? Pra gente deixar o arremate tudo num lado só. Eu vou passar no meio dos meus pontos. Deixa eu tirar o fio aqui. Eu vou passar no meio dos meus pontos aqui. Vou caminhar. Vou passar mais um pouquinho aqui. E mais um pouco. Volto para ir travando a minha peça. Posso ir, posso voltar, vir um pouco. Vou continuar aqui mais um pouquinho mais para frente. Eu gosto de deixar mais na parte central também. E aí, quando eu achava, não, já passei bastante aqui, tá bom. Aí eu posso vir e corto, certo? Aqui tá o meu ponto baixo, a minha amostrinha arrematada. Então, eu quero que vocês façam isso também, tá? Não tem agulha de tapeceiro ainda? Você pode ir fazendo com a agulha, puxando nesse mesmo princípio, você com a agulha de crochê, você vai passando e puxando. Dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que eu acho que a agulha, essa agulha aqui, vale muito a pena para quem for fazer crochê, porque ela tem um custo bem baixo e a gente ganha muito mais tempo usando ela, tá? Mas vamos lá fazer o ponto baixíssimo? Vamos seguir aqui pra gente fazer o ponto baixíssimo, que
pelo nome, já dá para entender que é um ponto menor que o ponto baixo. E no ponto baixo, se a gente parar para pensar, é um ponto que a altura dele é uma altura pequenininha, que tem a altura de uma correntinha quando a gente vai fazendo as carreiras. Se ele é menor que o ponto baixo, então ele não tem correntinha de altura. E é isso mesmo, ele não tem altura, esse ponto. Então, eu vou usar a amostrinha de ponto baixo para fazer o ponto baixíssimo. E também eu vou trocar a cor da linha, para vocês conseguirem enxergar o que a gente vai fazer, já que é um ponto que a gente vai fazer em cima do trabalho. Ele é um ponto usado mais em acabamento, para quando a gente quer usar para travar a nossa peça, para quando a gente quer fazer uma costura, a gente pode usar o ponto baixíssimo. Por exemplo, tô aqui com esse crochê e aí eu queria fechar essa parte aqui. Eu posso usar o ponto baixíssimo para fazer essa costura e fechar. Eu posso usar o ponto baixíssimo também para caminhar. Por exemplo, eu tô aqui, quero começar aqui para chegar nesse lugar, sem precisar cortar a linha e começar tudo de novo, eu posso ir caminhando com um ponto baixíssimo. Então, ele é um ponto para detalhes, tá? É isso que normalmente a gente vê. Mas vamos lá entender como que a gente faz esse ponto. Então, tô aqui com uma linha que nem é a mesma linha, nem é a mesma espessura, mas é só para demonstrar aqui para vocês. A gente começa da mesma maneira, fazendo o nozinho corrediço. Isso, eu já imagino que vocês estejam craques para fazer, então não vou mostrar aqui. Com a minha agulha, ao invés de inserir direto aqui no meu nozinho, eu vou primeiro inserir aonde eu vou começar o ponto baixíssimo. Vou inserir, vou buscar o meu nó, ajustar aqui na minha agulha, e aí sim eu puxo a linha para onde eu quero começar. Tô aqui com a minha laçadinha na agulha. Agora eu vou fazer o ponto baixíssimo, que é o ponto mais simples ainda. Eu vou inserir no próximo, vou buscar o fio e eu já vou tirar tudo de uma vez, já vou sair direto. Então, eu só vou buscar, passei aqui no meu trabalho e passo na argolinha. E tá pronto o ponto baixíssimo. Vamos lá de novo. Insiro, busco o fio, passei e passei. Tá pronto. Vamos de novo. Insiro, busco e passo. Insiro, busco e passo. E assim a gente faz o ponto baixíssimo. Aqui, como a linha tá de espessura diferente, dá pra ver como que vai ficando, né? Porque eu tô com uma linha mais fina e uma agulha mais grossa. Então, dá pra vocês entenderem como vai ficando as argolinhas do ponto baixíssimo. E dá pra ver também que ele não tá trazendo nenhuma altura no nosso trabalho. Então, ele é um ponto que não tem altura. A gente não começa a carreirinha com correntinha nenhuma e é só para fazer este acabamento. Então, ele ajuda a travar, dá um detalhe aqui no final, a gente usa para costurar, enfim. Normalmente, é isso que a gente faz com um ponto baixíssimo. A gente pode também finalizar a carreira, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Então, tá aqui, fica essas argolinhas aqui, vocês vão poder testar em qualquer amostrinha, não precisa ser na de ponto baixo, pode fazer na amostrinha, que pode fazer em todas as suas amostras. Eu já quero deixar um exercício aqui para vocês. Aqui no canal tem uma aula de um porta-documento para vocês colocarem em prática os aprendizados dessa série. Uma aula de porta-documento com pontos básicos, que a gente vai usar só o ponto baixo e agora o ponto baixíssimo, que vocês já aprenderam aqui. E para vocês também aprenderem como fazer a amostra e adaptarem o fio que vocês gostam de usar. Então, assistam a aula, coloquem os ensinamentos aqui do crochê desta série em prática, que nada melhor do que a gente já fazer e já começar a usar o nosso crochê. Então, é isso que eu quero incentivar vocês, para vocês já começarem a criar. Mas também eu quero saber o que vocês querem aprender. Então, escrevam aqui nos comentários, além de me contarem o que vocês estão achando dessa série, o que vocês estão precisando a mais. Contem aqui o que vocês gostariam de aprender pra gente trazer, porque essa série não acabou, a gente vai continuar com mais ensinamentos do crochê, mas quero ajudar mais ainda vocês nessa jornada. Então, não deixem de contar aqui, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!